Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo bem por aí? Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia, a nossa série diária para destrinchar o martirológio romano, descobrir juntos todas as prescrições feitas pela Santa Igreja para a veneração dos santos hoje. Quais santos são os santos do dia? É isso aqui que a gente responde com uma pitadinha de contexto, de história do santo, com um detalhe ou outro, para que no teu coração, se Deus quiser, nasça uma nova devoção, um novo auxílio para a tua vida espiritual, para a tua busca pela santidade. Esse aqui é o nosso espaço, então, enquanto eu vou falando, conversa comigo, deixa o teu comentário, vai respondendo. Se tem uma correção, uma contextualização, um complemento, quer contar uma história que tu teve sobre esse santo, com esse santo, quer me contar alguma coisa que tu sentiu enquanto eu contava, que te lembrou enquanto eu contava, isso aqui é uma conversa, é pra gente trocar essa ideia mesmo, certo? Então deixa o teu comentário e também já deixa o teu like, a tua inscrição, para ajudar o vídeo a chegar mais longe, a ajudar mais católicos. Hoje é dia 30 de janeiro e nós vamos ao nosso martiriológio romano. No primeiro elogio temos São Matias, em Jerusalém, bispo que depois de muitos padecimentos por Cristo descansou em paz no século II. O século II, né, é o ano cento e poucos, não temos exatamente qual ano, mas é um século, é muito próximo dos apóstolos, é o século logo, né, ah, vejam no mapa aí, logo depois da morte do último apóstolo, de São João Evangelista. Né? A era apostólica termina com a morte de São João, a revelação pública termina com a morte de São João, e São Matias é um sucessor de São Tiago, que foi bispo de Jerusalém. Então, a região é essa aqui, ó. Vou botar em vermelho, que tem mapa que o vermelho fica bom, que o amarelo fica bom. Ó, essa é a região. Vejam que a gente está na periferia do Império Romano. Jesus nasceu na periferia do Império Romano, viveu na periferia do Império Romano. É, e São Tiago foi bispo, São Tiago Menor, apóstolo, foi bispo de Jerusalém. A gente tem a narração de parte do episcopado dele, inclusive, nos Atos dos Apóstolos. O primeiro concílio da igreja foi em Jerusalém. Então, São Matias é um sucessor de São Tiago, talvez um dos primeiros sucessores. É, poucas décadas depois dele. Então, primeira coisa, sempre que aparece um bispo aqui, eu indico, nas tuas orações, nas tuas preces, pede a ele, a São Matias de Jerusalém, a intercessão pelo teu bispo. Pede a ele que dê coragem, dê firmeza para o teu bispo, que o teu bispo diocesano, o teu arcebispo, enfim, haja segundo a vontade de Deus. E a segunda coisa é que eu sempre trago essa reflexão. Imagine Jerusalém, até hoje nós temos, né, nós temos patriarca em Jerusalém, que é o sucessor de São Tiago e que é o sucessor de São Matias, é uma linha ininterrupta. E todos esses bispos contribuíram para que aquela comunidade hoje pudesse crer em Deus e pudesse viver os sacramentos e pudesse ser parte do corpo místico de Cristo. Então, vejam o tamanho da importância que tem os santos bispos. Né? Aqui a gente fala só dos que foram santos, são santos ou beatos, mas todos os bispos, né, o peso espiritual que eles têm. E o contexto dele, né, para vocês já deve ser muito claro, mas é uma Jerusalém pós-apostólica. Então, Palestina é domínio romano, é uma província romana. É um período em que a gente tem muitas guerras judaicas ali, muitos problemas do Império Romano com os judeus. E nesses primeiras décadas, especialmente ali na virada do século, para quase todos os imperadores romanos e líderes romanos, o catolicismo é só mais uma dissidência judaica, dentre tantas possibilidades. Então, é possível que os santos, especialmente os mártires daquela época, nem fossem tratados como católicos necessariamente, tá? Eles eram como se fossem uma dissidência judaica, como se fosse uma linha judaica. O que de fato não deixa de ser, na verdade, o catolicismo é o judaísmo
que já recebeu o Messias, né, os que permaneceram judeus e que permanecem até hoje, eles simplesmente não acreditaram no Messias, e eles seguem esperando o Messias que já veio. É, então, sob esse aspecto, eles não os romanos não estavam de fato errados, né. No segundo elogio, em Edessa, na Turquia, São Barcimeu, bispo que, segundo a tradição, foi duramente flagelado por amor de Cristo no tempo do imperador Décio, mas, terminada a perseguição, obteve a libertação do cárcere e passou o resto de sua vida em intensa atividade no governo da igreja que lhe foi confiada. Então, eh, aqui nós temos, século terceiro, um bispo que foi, confessor. Nós sempre falamos aqui dos mártires e, não costumamos o martirológio, inclusive, não costuma, nos trazer os confessores, mas, basicamente, o confessor é aquele santo que fazia tempo que não trancava, né, vocês que estão vendo todos os dias aí, fazia um tempinho que não trancava, né, imagino. Não tenho assistido todos de cabo a rabo, mas acho que sim. O que que eu dizia agora? É que no os confessores, perdão pela interrupção. Os confessores são basicamente santos que viveram o martírio e não morreram por causa do martírio. Então, São Barcimeu é um desses santos, um bispo importante. Inclusive, ontem nós tivemos, um casal de irmãos que o elogio nos traz que foram batizados por São Barcimeu em Edessa, na mesma região da Turquia. E São Barcimeu é esse bispo que viveu o martírio e, por um detalhe da providência, sobreviveu ao martírio e foi libertado e seguiu vivendo a seu episcopado, o pastoreio da sua igreja. Ou seja, falamos de pedir, né, pelo seu bispo, pedir intercessão dos santos bispos de hoje pelo seu bispo. São Barcimeu é um exemplo de um bispo que foi firme mesmo diante da morte e que, por vontade divina, por providência divina, não morreu e teve a graça de seguir pastoreando seu povo com essa vitória, digamos, com esse louro de nunca ter abandonado a fé. No terceiro elogio, em Roma, a comemoração de Santa Martinha, sob cujo título o Papa Dono dedicou uma basílica no Foro Romano, morreu em 677. Ou seja, temos uma basílica no nome de Santa Martinha. Eh, Sempre eu vou trazendo algumas peculiaridades aqui, né, tipo, pesquisem isso, pesquisem aquilo. Quando aparecem basílicas, igrejas dedicadas, etcétera, vale a pena ver, porque a grandeza dessas construções, a beleza de Deus impressa ali, nos ajudam também na nossa vida devocional. Pesquisem a basílica, de Santa Martinha, com certeza vai inspirar vocês no dia de hoje, vai ajudar a rezar, tá. E aqui nós já estamos, 677 é um período já pós-romano, tá. O império já caiu há 2 séculos mais ou menos, e nós já temos aqui todos aqueles povos, eh se assentando, digamos, de novo. Quando Roma cai ali no século quinto, e claro, ela sempre fala isso, ela não cai do dia para noite, é um processo, mas quando nós temos historicamente, esse momento, os povos todos que estão ali, eles começam a novamente brigar por território, a Europa vira um mosaico, e aos poucos isso tudo vai se assentando, tá. Aqui especificamente, acho que ainda não é o período, eh, deixa eu botar para vocês aqui no mapa, só para vocês entenderem, quem já está me acompanhando aqui desde o início vai saber do que eu vou falar, mas basicamente nós vamos ter nesse momento aqui, a Itália dividida em 3. Nós temos os ostrogodos, que dominam aqui, os bizantinos que dominam aqui embaixo, e aqui, os estados que virá a ser os estados papais, acho que nesse momento nem dá para dizer que é ainda. E esses aqui, os ostrogodos e os bizantinos, inclusive, eles vão ter as guerras góticas justamente
nesse sentido, assim, de Bizâncio tentando, né, o Império Oriental tentando retomar a Itália, Roma, e os ostrogodos tentando manter o seu território recém-conquistado. Então é um período turbulento, sim, apesar da Europa já estar se assentando, e está se assentando sob, por conta, por graça e por iniciativa da igreja, das ordens monásticas, etc. No quarto elogio, eh, em Paris, Santa Batilde, rainha, que fundou cenóbios sob a regra de São Bento, segundo os costumes de Luxeuil. Depois da morte de seu esposo Clovis II, foi regente do reino, e durante o reinado de seu filho passou os últimos anos de sua vida na rigorosa observância da regra monástica. Olhem que beleza isso. Ah, eu sempre falo aqui, inclusive, eu acho que hoje eu não falei ainda sobre isso, mas estou regravando o curso dos Pilares da Ordem. Assim que tiver liberado, eu vou avisar vocês aqui, porque é um curso em que eu falo sobre a vida monástica como fio condutor, ou como um dos pilares da construção da Igreja Católica, assim, da longevidade da vida católica, da construção do Ocidente, etc. E aqui nós temos então uma santa que traz muito esse ponto, que é com a conversão dos francos, especificamente de Clovis, eh, eu imagino que talvez o pai né, o sogro de Santa Batilde, não sei se ou talvez ainda anterior, acho que ainda anterior, nós temos um século de diferença aqui, mas o primeiro rei Clovis, o reino e com a expansão do reino franco sob Clovis, o catolicismo vai se expandindo e vai estabilizando, eh, a aquela região especificamente da Europa, e parte disso é baseado na regra de São Bento. São Bento, que traz a sua regra ali na virada do século V para o VI, justamente logo depois da queda do Império Romano, é essa regra que dá um novo vigor, como eu sempre falo aqui, né, nós temos esses períodos, dá um novo vigor para a vida religiosa, para a vida da igreja, e esse novo vigor, esse respiro, essa recarga de bateria, é o que impulsiona a evangelização nesse período, através de movimentos como esse, né, de eh, nobres católicos santos, como Santa Batilde, que usam do seu poder para salvar mais almas, tá. Então fundadora de cenóbios, ou seja, fundadora de mosteiros beneditinos, e que ela própria depois, eh, de viúva, de regente, decidiu, né, quando o filho pôde tomar posse, ela decidiu ir para ela própria para a vida religiosa. No quinto elogio, na Neustria, na França, também Santa Adelgundes, ou Adelgonda, abadesa, no tempo do rei Dagoberto, cerca de 684. É praticamente o mesmo período, mesmo contexto, mesma região, praticamente. Claro, Santa Batilde está em Paris, né, no centro. A França, nesse momento, é um momento de evangelização da área rural, digamos, da França, tá? As nobrezas estão evangelizadas, e agora a gente tem justamente grandes bispos e grandes abades e abadesas estabilizando a fé católica em algumas regiões mais do interior. No sexto elogio, Santo Armentário, em Pávia, bispo que depositou solenemente o corpo de Santo Agostinho na Basílica de São Pedro em Cielo Áureo, para ali trasladado pelo rei Liutprando, depois de 731, é a data que nós temos. Então, veja um santo, provavelmente um bispo de grande relevância para poder fazer o traslado do corpo de Santo Agostinho, que nessa época já era um santo, na sua época de vida, Santo Agostinho já era um santo, já era um homem venerado como santo, assim, já era uma pessoa de notória vida santa, e assim que morreu já foi venerado, já foi tido como alguém que está próximo de Deus. Eh, Isso nos traz inclusive um pouco do culto das relíquias, né, volta e meia nós temos aqui trasladação de corpos, de santos e tal. Isso tudo é muito natural já nesses primeiros séculos, isso não é alguma coisa
inclusive como, acusam os protestantes que foi forjada por alguém ao longo do tempo. Isso sempre aconteceu desde as catacumbas, obviamente, né, nos períodos de perseguição ou nos períodos mais turbulentos logo após a queda do Império Romano, isso é menos possível, porque é menos possível transitar, menos possível, a gente os católicos se preocuparam muito mais com sobreviver. Então, quando a igreja começa novamente a conseguir olhar para dentro, a se ordenar, a se estabilizar, a criar, a institucionalizar aquilo que vinha sendo vivido, também temos esses movimentos como de traslados de corpos para igrejas de peregrinação, etc. No oitavo elogio em Burgos, cidade de Castela e Leão, na Espanha, Santo Adelelmo ou Lesmes, abade, que transformou no mosteiro a capela de São João com o hospício adjacente. 1097. Santo Adelelmo. Vejam só. Na verdade eu pulei, acho, um elogio, né? Eu falei de São Teófilo jovem. Hoje tô perdido. No sétimo elogio nós temos a paixão de São Teófilo jovem, mártir, que sendo comandante da frota cristã foi capturado pelos inimigos junto a Chipre e conduzido a Arum, califa dos sarracenos. E não podendo este obrigá-lo a negar a Cristo, nem com promessas nem com ameaças, mandou que fosse passado ao fio da espada em 792. Inclusive, isso aí, posso mostrar para vocês aqui um mapa que eu acho que é bem interessante de mostrar. A gente está falando aqui de um califado, né, de muçulmanos. Então, ele foi preso em Chipre, que aqui já era um território. Vejam, aqui a gente tem um califado, aqui a gente tem. Ou seja, o movimento. Lembrem do movimento, os muçulmanos nascem aqui, né, em Medina e Meca. Eles primeiro fazem esse movimento, depois eles avançam por todo o norte e pela Península Ibérica. E eles, inclusive, eles param aqui, depois eles vão conseguir tomar o Império Bizantino muito depois, né, já no século XV. Mas aqui nós temos então um santo, São Teófilo, um santo missionário, um santo que estava num local em que nesse período, né, no ano 792, a Igreja Católica, a vida católica já era muito difícil, a Igreja Católica já sofria o martírio sob os muçulmanos, além, né, de todos os outros martírios vividos até então pela Igreja Católica. Mas então, Santo Adelelmo ou São Lesmes, abade de Burgos, já em 97, aqui a gente já dá um salto, então a gente está no olho da Idade Média, inclusive num período, até vou mostrar para vocês, vejam, a gente já está no período, essa região aqui, que é a região onde a gente está falando de São Lesmes, era uma região que ficou por séculos sob os muçulmanos e ela vai sendo reconquistada, vai tendo um avanço dos católicos sobre os mouros. E aí os mosteiros nesse contexto, lembrem, é, com a queda do Império Romano, todos os movimentos de povos bárbaros para lá e para cá, e guerras, né, movimentos de invasões e agressões, os mosteiros se tornam esses locais de acolhimento, de reorganização, de estabilidade. Com as invasões mouras, isso também acontece, ao passo que a cristandade, que os católicos vão conseguindo retomar os territórios, os mosteiros também são esse local, esse centro de reconstrução, esse local o ferrolho, digamos, é o local onde a vida começa, a vida brota deles, tá? No nono elogio em Dublin, temos o passamento do beato Francisco Taylor, sendo pai de família, mártir, passou 7 anos encerrado no cárcere por causa de sua fé católica e consumido pelas tribulações e pela idade avançada, terminou o martírio no reinado de James II. Esse é aquele período em que o martírio na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha como um todo. Vejam aqui, a gente tem um mapa das religiões e a religião anglicana, ó, vejam como ela está aqui, ó, Dublin está ali ainda na pontinha. Ela
faz muitos mártires, porque o catolicismo se torna proibido, tá. Então o anglicanismo, quando ele chega ao poder da Inglaterra, ou melhor, ele nasce no trono da Inglaterra, né, mas quando ele começa a ser vigente, aos poucos os católicos vão sendo martirizados e com o tempo isso vai se tornando parte da legislação e vai ser proibido. Ser sacerdote vai ser considerado crime contra a coroa, tá. Então aqui a gente está nas primeiras décadas ainda disso. E aqui nós temos um pai de família, ou seja, não era nenhum sacerdote, tá, eh, que foi, 7 anos encarcerado e morreu, nesse martírio. No 10º elogio, em Kumamoto, no Japão, os beatos mártires Ogasawara Yasobuto e Yosaburo Genya, sua esposa Ogasawara Mia Luísa, com 9 filhos e 4 servos da família Ogasawara. E aí nós temos a lista desses nomes. Para quem quiser, o link do Martyrology Romano tá aqui embaixo e pode acessar esses nomes, a lista de santos também tá aqui embaixo. Em 1636 é o início da perseguição que nós vamos ter ao longo dos anos 1600, 1700, 1800, no leste asiático. Essas regiões aqui, ó, vão ser regiões que vão receber missões e que durante 2 ou 3 séculos a gente vai ter muitos martírios ali, né, sob diversos imperadores, sob diversos, governos. E depois no século XX, principalmente, a gente vai ter o martírio daí sobre os comunistas também ali, mas nesse período a gente está falando aqui de reinos, impérios pagãos. No 11º elogio, em Viterbo, na Toscana, Santa Jacinta Mariscotti, virgem da Ordem Terceira Regular de São Francisco, que depois de passar 15 anos em prazeres mundanos, abraçou uma vida austeríssima e promoveu a Irmandade para a assistência dos idosos e para a adoração da Santíssima Eucaristia em 1640. É, já um período de renascimento aqui, especialmente na Itália. O Lácio é a região bem central ali. Deixa eu ver se eu tenho um mapa dessa época para mostrar para vocês, que mostre aqui a Europa melhor. O Lácio é justamente essa região aqui, né? Aqui nós temos, por exemplo, a Toscana, que é citada ali, os estados papais, ou seja, o centro da Itália, mas de uma Itália muito parecida com essa aqui, inclusive, né? 1700 esse mapa, uma Itália dividida entre as grandes cidades, entre a Confederação Suíça, né, o Reino de Savoia. Então, eh, a vida social é uma vida conturbada. E é curioso que aqui nós já temos, por exemplo, 400 anos praticamente de ordem franciscana que não perde o vigor, que é impressionante, não perde o seu vigor. Por séculos e séculos os franciscanos vão ser grandes evangelizadores e grandes ímãs para as pessoas que se sentem vocacionadas à vida religiosa. Santa Jacinta está nesse contexto, e que promoveram irmandades. Então, é um trabalho bem importante até para a vida da ordem. Indico que pesquisem sobre a vida dela, tá? Acredito que muitos de vocês vão ter algum tipo de identificação ou algum interesse, algum ponto que vocês gostam de estudar, que vocês... No 12º elogio em Turno Piemonte, o beato Sebastião Valfré, presbítero da congregação do Oratório de São Felipe Neri, que trabalhou com todo ardor na assistência aos pobres, aos enfermos e aos presos no cárcere, e pela sua bondade e diligente caridade conduziu muitos a Cristo. 1710. Mesmo período aqui, desse mapa que eu estava mostrando, São Felipe Neri é um dos grandes, grandes santos fundadores, os oratorianos foram muito importantes, são até hoje muito importantes. E então temos aqui um exemplo do trabalho de São Felipe Neri, do carisma de São Felipe Neri. Também indico que conheçam, provavelmente vocês vão ter em sites dos oratorianos, vocês vão ter uma boa história do Beato Sebastião Valfré.
No 13º elogio, na Coreia, o mártir Paulo Ho-Hyobe, que sendo soldado, foi preso por causa da sua profissão de fé cristã e submetido a cruéis torturas, de tal modo que pela debilitação de suas forças pareceu estar prestes a ceder, mas arrependido imediatamente confirmou diante do juiz a sua fé em Cristo. Por isso ficou encarcerado durante muito tempo e finalmente enfraquecido pelos flagelos, morreu no Senhor em 1840. Lembra, a gente falou de mártires japoneses, em 1600. Agora a gente está falando de mártires coreanos em 1800, ou seja, essa região sofreu um martírio longo. O próximo elogio, inclusive, no Vietnã também, mesma região. São Tomé Quong, presbítero e mártir que na perseguição do imperador Tuduk, permanecendo invencível na profissão de fé cristã, foi metido no cárcere e ajoelhado diante da cruz, morreu a golpe de machado em 1860. Então, aqui nós vamos ter uma sequência de mártires. Isso acontece muito, a gente vê muito no martirológio esses mártires desse período. No 15º, em Guadalajara, São Davi Galvão, presbítero e mártir, que durante a perseguição mexicana, por defender a santidade do matrimônio, foi fuzilado pelos soldados, sem processo judicial, e assim alcançou a coroa do martírio em 1915. Aqui é o contexto da Guerra Cristera, um governo revolucionário e anticatólico que toma o México e começa a investir contra os católicos que são martirizados, que são proibidos, inclusive, né? Tem igrejas fechadas. Então, vale muito. Tem filmes sobre os cristeiros, tem livros, vale muito a pena pesquisar. São Davi Galvão, pesquisem sobre a vida dele, tá? No 16º, em Malone, na Bélgica, São Muciano Maria, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que consagrou quase toda a sua vida a trabalhar com inflexível constância e contínua alegria na educação dos jovens em 1917. O século XIX e o início ali do século XX, eles têm muito esse caráter, esse carisma da educação. Hoje, talvez, sei, talvez a gente tenha perdido um pouco as próprias congregações que, que se propõem a isso, talvez tenham perdido um pouco disso, mas foi uma tônica muito grande na vida religiosa desse período. E eu sempre falo, né, Deus vai suscitando ondas e carismas específicos em momentos específicos, e eles acontecem como um boom, assim, em muitos lugares, né. 17º, hoje tá longo o nosso martirológio, hein. No mosteiro de São Bento de Marais de Sus, na Bélgica, o beato Columba Marmion, que natural da Irlanda, foi ordenado presbítero e eleito abade na Ordem de São Bento, onde resplandeceu como pai do cenóbio e guia das almas pela santidade de vida, doutrina espiritual e eloquência. Em 1923, a Bélgica, que estava também no epicentro, ali muito próxima de tudo que aconteceu, né? Fronteira com a França, fronteira com a Alemanha na Segunda Guerra. E aqui a gente está com 20 anos, mais ou menos, 15, 20 anos de diferença da Segunda Guerra Mundial, então já um local, essas coisas já viviam, essa turbulência já acontecia ali. Outra curiosidade, Columba, né, São Columba foi um grande santo monge que inclusive evangelizou a Irlanda. E aqui nós temos inclusive o nome, né, o beato Columba Marmion, o nome de batismo dele era José, portanto Columba é o nome religioso, certamente em homenagem a esse santo. É legal ver que nós temos santos que são devotos de santos, tá? Isso é pesquisem a vida dele também, certamente vocês vão achar alguma coisa legal sobre isso. Nós temos então em Torrent, na Valência, Espanha, a beata Carmen Garcia Molló, mártir que trabalhou diligentemente como educadora da doutrina cristã e durante a perseguição religiosa, depois de ter resistido tenazmente à tentativa de violação, foi queimada viva pela fé de Cristo. 1937, Guerra Civil Espanhola é uma grande chaga, né? Foi um grande momento de martírio dos católicos. Nós temos aqui no martirológio muitos mártires desse período. Vejam, aqui nós temos uma santa, uma beata, educadora da doutrina cristã, nos diz provavelmente era catequista, talvez até membro da obra, do início da obra, do Opus Dei, ou de algo muito próximo, né, de formação de grupos, etc., que foi martirizada, que resistiu, né, à tentativa de violação, aqui diz, né, de estupro,
e que foi queimada viva, né. Eram martírios se nós tivemos martírios sistemáticos em diversos lugares e momentos, aqui nós temos em muitos temos muitos martírios do Estado sistemáticos, mas temos muitos casos desses de monstruosidades, assim, de martírios, que tipo, violências de coisas abomináveis, assim. Não que um martírio sistemático, um martírio, sei lá, um enforcamento, crucificação, não sejam abomináveis, mas aqui são seres humanos como se fossem bichos, sem julgamento, sem nada, indo pra cima de pessoas simplesmente por causa da sua fé. E no 19º e último elogio em Gdynia, na Polônia, o beato Sigismundo Pisarski, presbítero e mártir, que durante a guerra, por não renunciar à sua fé perante os perseguidores, foi expulso da sua igreja paroquial e finalmente preso e fuzilado. 1943 é o contexto da Segunda Guerra Mundial, que é também um período de muitos mártires, especialmente da Polônia, da Alemanha. Então hoje tivemos muitos elogios. Me conta aí se algum santo te chamou a atenção, se tu te identificou com algum deles, e se tu não te identificou, nenhum te chamou a atenção, eu vou te indicar alguns aqui como São Barcimeu, como Santa Batilde, quem mais nós temos? São Teófilo Jovem, e os últimos aqui que eu falei são, São Davi Galvão e o beato Columba Marmion, assim como a beata Carmen Garcia Mollón. Todos eles estão listados aqui embaixo, a lista de todos os santos está aqui. Assim como o link do Martirológio Romano para tu mesmo acessar. E caso algum não tenha te chamado a atenção, esses aqui são os que para mim vão trazer alguma história legal, alguma coisa. Pesquisa muito brevemente, assim, não precisa, 30 minutos, 1 hora por dia, não. Se tu tiver, óbvio, ótimo. Mas joga no chat GPT, joga no Wikipedia para pelo menos tu ter uma visão, assim, de, né, aprofundar um pouquinho aquilo que a gente falou aqui, ter alguns links para acessar algum contexto. Putz, essa beata aqui é da Espanha e na Espanha estava acontecendo tal coisa naquele momento. Então esse tipo de coisa vai te ajudar a criar alguma afeição com os santos, a se tornar amigo dos santos. Deixa o teu comentário, a tua inscrição e eu te espero amanhã no próximo Todo Santo Dia. Tchau.